Para evitar prejuízos, tem muita gente que desperdiça tempo tentando resolver problemas de consumo que o fornecedor não deveria causar e deixa de lado trabalho, estudo, descanso, lazer. No fórum de hoje vamos discutir o que os consumidores perdem por causa de problemas nos produtos e serviços no Brasil. Participam conosco o advogado Marcos Dessoni, autor do livro Desvio Produtivo do Consumidor, e o advogado Ricardo Murichita, professor de Direito do Consumidor. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, acompanhe uma reportagem. Tereza só queria transferir a linha de telefone fixo para o nome dela. Tanto tempo perdido ligando para a operadora e nada de resolver. Até que depois de 2 meses, ela desistiu. Perde muito tempo, a pessoa fica chateada, não sabe como resolver, não tem informações. Esse tempo é perdido só para o consumidor, viu? Porque para alguns juristas ele foi encontrado e já não é encarado apenas como um dissabor no cotidiano de quem tem a infelicidade de precisar reparar um serviço ou reclamar de um produto. Quem nunca viveu isso, pelo menos conhece alguém que já. Nunca tive de reclamar nada, não. Já ouvi esse caso já. Um amigo meu tentou dar baixa uma vez, eles não quiseram dar baixa, ele teve que ir no Procon. Cartão de crédito mesmo é 1 ano. A gente fala, vai resolver e não resolve nunca. Toda essa chateação vivida pelo consumidor em busca de direitos agora tem nome: Desvio Produtivo do Consumidor. Obrigada pela informação. Ao tentar resolver essas dores de cabeça que o prestador de serviço ou fornecedor de produto não deveria causar, você acaba desperdiçando tempo, se desviando mesmo da atividade produtiva, estudo, trabalho e perdendo até o tempo do almoço sagrado de todo dia. Pode. A gente tem uma hora de almoço, almoça, aí aquele horário que você tem restante, seus outros minutos restantes para descansar, ligando à toa. Fica o recado para as empresas. O consumidor está cansado de esperar e perder tempo esperando. Respeito é bom e conserva os clientes. O consumidor merece bastante respeito, né? Eu acho que não há. Não há respeito na questão do consumidor. Bom, eu gostaria de começar com o Dr. Marcos, que desenvolveu essa tese sobre o desvio produtivo do consumidor, que se transformou num livro. O senhor conseguiria traduzir em poucas palavras para a gente o que é o desvio produtivo do consumidor? Os fornecedores, pelo Código de Defesa do Consumidor, eles têm o dever legal de entregar no mercado de consumo produtos e serviços de qualidade e não exercer práticas abusivas, assim, genericamente falando. Só que, infelizmente, a prática não é essa, como nós vimos na reportagem, né? Muitos fornecedores, profissionais, empresas e o próprio Estado, né, se desviam dessa sua missão, da sua missão, inclusive legal, e entregam ao consumidor produtos e serviços defeituosos e exercem práticas abusivas. Então, diante de um prejuízo potencial, o consumidor se vê forçado a se desviar das suas atividades preferenciais ou obrigatórias, conforme dito, né, e a desperdiçar valioso tempo de vida para tentar resolver esses problemas de consumo que não deveriam acontecer. Doutor Murichita, esse tempo perdido, ele sendo reconhecido, identificado, possivelmente mensurado, ele caracteriza um dano moral? Ele é indenizável? Olha, na exata medida em que ele pode gerar um dano, tanto na esfera patrimonial como na esfera moral desse consumidor, conforme previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor, e agora com essa posição que Marcos coloca para a gente, da existência de um novo tipo de dano, que é o dano em decorrência da perda de tempo que o consumidor tem em decorrência dessas condutas, essa é uma questão que também pode ser colocada. E me parece interessante mesmo você olhar da perspectiva do consumidor, de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem as suas atividades, que acorda cedo, tem uma jornada semanal de trabalho, e quando ela tem que se dedicar a buscar o exercício desse direito dela, como ela sacrifica esse tempo dela. E o que é muito interessante é que muitas vezes esse sacrifício pode ser uma decorrência de uma transferência indevida de responsabilidades. Quando você transfere indevidamente os atos e a responsabilidade para o consumidor, você está transferindo o tempo de vida que ele vai ter que utilizar para resolver um problema que ele não causou, que ele não gerou e que ele não tem a menor possibilidade de solucionar. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que há um problema estrutural. E aí o Marcos acho que aponta muito bem. É um problema de uma prática abusiva, é um problema de uma quebra de uma garantia que está na lei, hein?
Não precisa estar escrita, não precisa estar em lugar nenhum, porque a lei estabeleceu, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu. Na hora que você vende um produto, na hora que você presta um serviço, você tem que fazer com adequação, você tem que fazer com propriedade, você tem que assumir a sua responsabilidade, você fornecedor, e não transferir para o consumidor. Um pouco complicado é você comprovar o tempo gasto, não é? É importante, embora o Código de Defesa do Consumidor possibilite a inversão do ônus da prova, né? Então você tem duas formas de inversão, uma que é imediata, né? Que a própria lei estabelece, e você tem a inversão do juiz. Então, em princípio, quem deveria comprovar, né, que não causou aquele dano ou que não agiu de forma indevida seria o fornecedor, né? Agora, a lei já trata dessa necessidade de uma resposta mais rápida. O sistema de atendimento ao consumidor, os SACs, tem um tempo máximo de atendimento, mas e quando isso não funciona? Como fazer? Tem um decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor com relação a serviços de atendimento telefônico, de telefonia, de internet, TV por assinatura, cartões de crédito, plano de saúde, companhias aéreas, sistema concessionário de energia elétrica. Então, tem um decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no atendimento telefônico. Ali, o consumidor tem uma tremenda ferramenta. Ele tem o direito de receber um protocolo. Um protocolo que ele consiga mensurar, ele consegue resgatar todo o histórico de atendimento dele. E no histórico de atendimento dele, ele tem ali tudo o que aconteceu. Se o tempo dele foi bem utilizado, se o tempo dele foi mal utilizado, se ele teve que contar a mesma história 50 vezes. Que é proibido, né? O que é proibido pelo decreto. E ele ainda tem uma outra possibilidade. Você estava falando de solicitar a gravação? É extraordinário. Ele pode solicitar uma cópia da gravação. E tem um preceito aí, que é um preceito muito antigo do direito, né? O que não se teme, não se esconde. Tem que ser à vista, tem que ser claro, tem que ser ali para o consumidor, com absoluta transparência garantida a ele. E tem o último efeito ainda. O fornecedor desses serviços ele é obrigado, não é uma opção dele, ele é obrigado a enviar para o consumidor um protocolo, enviar a cópia da gravação. Se ele não o fizer, aí vem o terceiro efeito importante. Você considera que as declarações do consumidor são verdadeiras. Presunção, né? Há uma presunção. Se o fornecedor tiver os elementos, é muito fácil. Apresenta a cópia da gravação. Se ele não apresenta, não pode o consumidor ficar prejudicado, impedido de exercer o seu direito. Esse decreto é popularmente chamado de Lei do SAC, né? Lei do SAC, Lei do exatamente. SAC, mas ele tem uma característica que você mencionou, em outras palavras, que esse decreto só se aplica àqueles serviços regulados pelo poder público. É verdade. Né? Então, federal ainda. Federal ainda. Então, se o consumidor fizer uma reclamação a um SAC de uma empresa privada que lhe vendeu uma peça de roupa, por exemplo, aí todas essas normas, né, não vão se aplicar a esse atendimento telefônico com o SAC dessa empresa privada que vendeu uma peça, um produto que não está, enfim, regulado pelo Poder Público Federal. O doutor Murichita listou uma série de recursos que o consumidor tem, mas ouvindo daqui me pareceu meio uma via crucis, né? Você, depois que passar por tudo isso, se ainda assim não conseguir o resultado obtido, aí você vai para um órgão de defesa do consumidor, ou pensa em entrar com uma ação, mas aí é mais tempo que se gasta. Esse tempo não precisa ser pago de alguma forma? Todos esses tempos são tempos desperdiçados, porque se, na realidade, o fornecedor tem o dever legal de colocar no mercado, sempre enfatizando esse ponto, produtos e serviços de qualidade, né, e não exercer práticas abusivas para ficar só nesses deveres, né, que são os que atingem mais a questão do tempo, se ele tem esses deveres legais, não haveria necessidade de se gastar nenhum tempo, né, com essa inversão de papéis, com essa transferência de responsabilidade que o Ricardo Murichita nos colocou. Porque a coisa deveria ser sanada por ato espontâneo do fornecedor responsável, do fornecedor consciente. Nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes voltamos a conversar sobre o prejuízo para o consumidor do tempo desperdiçado. A gente volta já.